Oi, gente, tudo bem? Vamos para a nossa última aula de protozoários? Então vamos lá, tira o print da tela aí. Muito bem. Quais são as protozooses que faltam para a gente encerrar o capítulo de protozooses? Por enquanto aqui, ó, giardíase e amebíase. Por que eu escrevi assim, as duas juntas? Porque com exceção do agente etiológico, que é diferente, o restante é muito parecido, a forma de transmissão, as formas do protozoário, do parasita, o ciclo. Então o que eu falar para uma vai servir para outra, tá? Então, qual é o agente etiológico que diferencia essas duas protozooses? Vamos lá. A giardíase, ela é provocada pela Giardia lamblia. É um protozoário flagelado. A amebíase é causada pela Entamoeba histolítica, que é um protozoário que se locomove por pseudópodos. Isso aqui lembra aquele brinquedo, né, que a gente tinha, a moeba, vocês lembram? Que vai puxando assim. É como esse protozoário aqui se locomove, emitindo pseudópodos. Tá legal? O ciclo dessas duas, então olha só, a partir de agora, o que eu falar para uma vai servir para outra, ok? Olha, o ciclo das duas é monoxênico, é diferente então. Hétero, a gente tinha 2 hospedeiros. Mono, agora a gente tem quantos hospedeiros? Isso aí, apenas um hospedeiro. E quando a gente tem apenas um hospedeiro, quem é o principal hospedeiro? Os homens, tá legal? Então, nós que sofremos mais com essas duas doenças protozoárias. Qual é a forma que a gente encontra desses parasitas? São 2 tipos, os cistos e os trofozoítos. Os trofozoítos que reproduzem de forma assexuada. Eles que são a forma que infecta, que vai ser encontrada lá nas fezes humanas. Os cistos, eles também vão ser encontrados nas fezes humanas, mas são a forma que vai passar. É a partir daí que eu passo de uma pessoa para outra pessoa. Essa daqui provoca os males que nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Como que se dá a transmissão? Aí, ó, eu vou ingerir na água e nos alimentos contaminados com quem? Com a forma que infecta, que são os cistos. Então você ingere o cisto, vocês lembram do que era cisto? Lembra que se o animal ele estiver fora do corpo humano, mas ele for um indivíduo capaz de resistir a esse ambiente externo, tira o vírus de lado, lembra? Capaz de resistir nesse ambiente externo, fora do corpo humano, ele tem que se encistar. Então essa forma de cisto faz com que ele consiga sobreviver fora do corpo humano até que ele encontre condições ideais de sobrevivência, que é dentro do corpo humano, tá? Então a gente vai ingerir esses cistos que vão sair nas fezes, né? Com os alimentos e a água. Esses cistos eles vão se instalar no nosso intestino, virar os trofozoítos, e os trofozoítos vão reproduzir dentro do nosso organismo de forma assexuada, tá legal? Com isso, quais são os sintomas que a gente vai apresentar? Dor de barriga, diarreia, mal-estar, ânsia de vômito. Por quê? Ele está no nosso trato digestório. Gente, mais uma vez, serve tanto para giardíase quanto amebíase, tá ok? Aqui, ó, a giardíase ainda tem uma outra particularidade que é dela, que é o que? Ela é capaz de perfurar o intestino. Então, todas duas ficam ali no intestino, né? Mas a Giardia, ela consegue perfurar o intestino. Ao perfurar o intestino, o que ela faz? Ela vai para outros órgãos, como exemplo, o fígado, o pulmão e o cérebro, tá? São as formas extraintestinais de quem? Da giardíase. Então, além dela ser a Giardia lamblia, isso aqui é particular para a giardíase. Para as duas, hospedeiro homem, forma que a gente infecta através da água e dos alimentos contaminados.
onde eles estão no intestino, na forma já adulta, reproduzindo assexuadamente e causando as diarreias. Qual que é a profilaxia, então, que a gente tem para essas duas doenças? Já que é através de água e alimentos contaminados com cistos que a gente infecta, então eu vou ter que ter higiene pessoal, né? Se eu uso o banheiro, eu lavo a mão antes de me sentar à mesa para almoçar. Se eu chego da rua, eu lavo as mãos também. Eu não sei onde que eu posso ter encostado. Usando banheiro público, também lavando as mãos com frequência. Medidas de higiene pessoal, né? Lavar as frutas e as verduras bem lavadas, ferver a água, filtrar também a água, o saneamento básico. Lembra que, ó, eu falei, esses cistos, eles vão ser eliminados aonde? Nas fezes. Se eles são eliminados nas fezes, nós temos que ter o saneamento básico para impedir a contaminação da água potável, concordam? E o tratamento dos infectados. Por que esse tratamento aqui serve como profilaxia? Se eu trato, eu não tenho mais os cistos sendo eliminados nas fezes e aí não vai contaminar o alimento de ninguém, né? Então, tratar os infectados também é uma forma de profilaxia, tanto da giardíase quanto da amebíase. Entendido, pessoal? Então, agora a gente vai para uma outra, que também é um protozoário flagelado. Quem é essa? A tricomoníase. A tricomoníase tem como agente etiológico o Trichomonas vaginalis. É um protozoário anaeróbio. O que significa? Vão lembrar do ano passado? É um protozoário que não usa o oxigênio para produzir energia, tá? É também um ciclo monoxênico. Quantos hospedeiros? Apenas um. E quando nós temos um ciclo de apenas um hospedeiro, quem que é o hospedeiro importante? Nós, os homens, tá? Então, infecta os homens. Qual é a forma do protozoário? Os trofozoítos. Os trofozoítos se encontram ali na flora vaginal e na flora peniana, tá? Como que é a transmissão, então, se ele se encontra nas partes íntimas? São doenças sexualmente transmissíveis ou infecções sexualmente transmissíveis, tá? Então, através do ato sexual se dá para o contágio. Pode ser também menos, mas usando roupas íntimas compartilhadas e utilizando banheiros também públicos, motéis, né? Então, essas são as formas que a gente encontra para se contaminar da tricomoníase. Se é assim, quais são os sintomas? Nas mulheres, provoca um corrimento vaginal. Como o protozoário ele é anaeróbio, então esse corrimento vaginal ele vai promover bolhas, tá legal? Ele é com cheiro não agradável e ele é mais ou menos esverdeado. Os homens, normalmente, eles são assintomáticos, tá? Se eu tenho uma transmissão sexual, como que se dá a profilaxia? Através do preservativo, tratar os infectados e os parceiros, né? Uma vez que às vezes eu nem sei se eu tenho, no caso dos homens. A fiscalização sanitária, tanto de banheiros públicos quanto dos motéis. Não compartilhar roupas íntimas, tá legal? Não emprestar as roupas íntimas, ou seja, pequenininha e tranquila. Assim como a última protozoose, quem é? A balantidíase. Eu pus tudo aqui dessa forma, por quê? Porque a balantidíase, ela é uma infecção que acomete os suínos, os porcos, tá? Mas ela pode acometer os homens também quando a gente ingerir essa carne contaminada. Então, vamos lá. Também, né, o agente etiológico é o Balantidium coli. Ela se encontra, esse protozoário se encontra no porco, mas ele pode infectar os homens. A forma também aquelas duas que a gente falou, os cistos que vão sair nas fezes ou os trofozoítos, que são a forma que vai instalar no nosso intestino, reproduzir assexuadamente, tá legal? Se para lá no nosso intestino, quais são os sintomas que a gente tem? Diarreia, né? Mal-estar,
ânsia de vômito. Então, a gente vai ter a diarreia, eliminando junto com essas fezes os cistos que podem contaminar o alimento do porco, e a gente come esse porco com cisto de balantidíase, de balantídeo. Quais são as profilaxias, então? Fiscalização sanitária e saneamento básico, lembrando que ela se encontra no nosso intestino. Ok, gente? Alguma dúvida? Então, vocês já podem pegar o livro-texto e fazer todos os exercícios do capítulo de protozoários, beleza? Então, tchau para vocês, estudem biologia e até breve, se Deus quiser.